Agro Record News. Oferecimento. Bradesco. Contrate crédito rural e concorra a tratores 0 km. Micro Essentials da Mosaic. MPS em grânulo único. Oi, bom dia para você. O Agro Record News está no ar e a gente começa falando de coisa boa. Meio ambiente e produção agrícola, uma combinação que dá muito certo. E tem exemplo, viu? Uma empresa do setor sucro-alcooleiro instalou a criação de abelhas em várias unidades no interior de São Paulo. As abelhas são responsáveis por garantir a reprodução de cerca de 75% das culturas agrícolas. Ao mesmo tempo, são um grupo muito suscetível à perda de habitat, por causa da ocupação intensa do ambiente pelo homem e também por estarem sujeitas à ação de agrotóxicos. Sem a polinização desses insetos, muitas plantas não conseguiriam se reproduzir, o que levaria a uma redução significativa na produção de alimentos, com impacto devastador para a economia mundial. Pensando justamente em adotar práticas mais sustentáveis, essa usina no interior de São Paulo realizou a instalação de meliponários. O objetivo é garantir o repovoamento das espécies e também fomentar a biodiversidade, mostrando que a produção de açúcar e álcool pode sim andar de mãos dadas com a preservação do meio ambiente. 32 colmeias distribuídas em 4 meliponários, com 9 espécies de abelhas nativas sem ferrão, ganharão espaço nas unidades de Pradópolis, Américo Brasiliense e Iracemápolis, no estado de São Paulo, e também em Quirinópolis, Goiás. Quando nós trazemos as abelhas nativas, né, e as abelhas também, as europeias, as africanizadas, elas são agentes de polinização. Que nada mais é do que um sistema regulatório ecossistêmico. Eles permitem que a flora, né, se desenvolva e cresça regularmente dentro dessa localidade. A ação faz parte do projeto Coexistência, que também implementou serviços de monitoramento para os apicultores em 250 mil hectares de plantação. O objetivo é identificar toda a fauna polinizadora ao redor do campo e adotar medidas de proteção. A partir dessa identificação, a gente disponibiliza um aplicativo para a usina e para o apicultor, onde é emitidos alertas a cada aplicação agrícola que for ocorrer. Nesses alertas, além disso, a própria usina já tem as informações da zona de segurança, chamadas buffer zones, que devem ser respeitadas para que não haja nenhum problema durante a aplicação. Dessa forma, a gente consegue preservar a biodiversidade e a harmonia e convivência harmônica do campo com a usina e os apicultores. Agricultores de Sobradinho, no Distrito Federal, participaram de uma oficina sobre renda e segurança alimentar com plantas. Olha só. Nos últimos dias, a área rural de Sobradinho se tornou o palco das mais diversas atividades voltadas para o setor agrícola. A região recebeu a Semana do Produtor Rural, um evento organizado pela Emater, que promove o desenvolvimento sustentável e a inovação no campo. É um evento onde a gente intensifica todo o treinamento dos produtores rurais. Então a gente oferece oficinas, palestras, cursos, excursões focadas nos temas principais que as comunidades de Sobradinho nos demandam. Então esse ano, por exemplo, a gente está fazendo hoje a oficina de punks, né, plantas alimentícias não convencionais, que é uma demanda aqui da comunidade Renascer. A gente tem um evento que é uma edição especial da Feira do Padre, que é a nossa feira tradicional, que a gente leva os produtores para comercializarem seus produtos, tanto agrícolas, né, agropecuários, quanto os produtos de agroindústria, os produtos processados, e a gente promove essa interação entre a área rural e a área urbana de Sobradinho. Uma das atividades mais esperadas foi a oficina de renda e segurança alimentar com plantas. O objetivo da oficina é mostrar que as plantas não servem apenas como alimento, mas também como fonte de saúde e renda para as famílias rurais. Aqui ao meu lado está o Daniel, ele que é engenheiro agrônomo da Emater. Ô Daniel, eu vou começar te perguntando então quais que são as formas de agregar valor a esses produtos para aumentar a renda dessas famílias. Então, a primeira coisa é mostrar para os agricultores que existem plantas que muitas vezes eles não dão valor
e pode ser uma ótima fonte de renda e nutrição para eles, né? Então, a principal forma eu diria que seria o conhecimento. E neste caso dessa oficina de hoje, quais que são as principais plantas que você está recomendando aí para esses pequenos produtores e agricultores aqui da região? A gente está trazendo aqui essas PAN, que são as plantas alimentícias não convencionais, que são matos comestíveis, digamos assim. Então a ideia é que eles aprendam a cultivar e, por serem matos, elas são mais rústicas, têm menos necessidade hídrica, de nutrientes, coisas desse tipo. E aí eles comecem a cultivar para levar para a feira e ensinar o consumidor também a conhecer e consumir essas plantas. Nesse início, a gente está trazendo ela como uma fonte, primeiro, de segurança alimentar, porque essas plantas tendem a ter um teor nutricional muito mais alto do que as plantas domésticas, e também como forma de obter renda sem muito esforço, digamos assim. E o pessoal, lógico, já saiu da oficina ansioso para colocar em prática tudo que aprendeu. Eu acho bem importante, não só para mim, né, mas para toda a comunidade, porque é um conhecimento milenar, né? Mas eu vejo que aqui no momento atual foi bem importante para as pessoas. Algumas plantas, alguns já conhecem, outras a gente não conhece, mas as pessoas mais velhas já conhecem. E é uma troca de saberes, né, de conhecimento. Para uns preparam de uma forma, outros preparam de outros. Uns conhecem algumas propriedades, outros conhecem outras, e assim vamos agregando valores. Nós temos essa condição de ter plantas orgânicas certificadas no futuro, né? Então, para nós foi assim uma alavancada, foi uma puxada mesmo para o sucesso, para o futuro, né, da agricultura familiar. Ao final da programação, os participantes ainda ganharam mudas de espécies que se adaptam ao clima aqui do Distrito Federal e tiveram a oportunidade de inserir alguma dessas plantas no ambiente. Aqui a gente está trazendo algumas variedades que as pessoas, os consumidores já conhecem um pouco, alguns consumidores. Então a gente está trazendo aqui Ora Pronobis, Moringa, Chaia, Vinagreira, o Nirá, que é uma planta tradicional no Japão. E só para trazer que às vezes uma planta que não é muito consumida aqui pode ser bastante consumida em outro lugar. Então a vinagreira, por exemplo, no Maranhão, aquele arroz de cuchá, tem algumas formas de consumir lá que já é uma planta tradicional lá. E aqui a gente está começando a explorar. Agora um lembrete, hein? Os citricultores paulistas têm até o dia 30 de junho para fazer as vistorias sobre cancro cítrico e greening nas propriedades. O greening é a pior doença da citricultura. Sua incidência cresceu 56% e passou de 24,4% em 2022 para 38,6% em média em 2023. A doença se espalha facilmente, não tem cura e compromete a produtividade. O cancro cítrico também provoca lesões em folhas, frutos e ramos e, quando em alta incidência, provoca desfolha e queda de frutos. E para saber como está a sanidade das plantas, o citricultor precisa realizar vistorias periódicas nos pomares. O relatório com o resultado das inspeções realizadas de 1º de janeiro a 30 de junho deve ser entregue até o dia 15 do próximo mês. O relatório semestral das plantas cítricas é importante para se conhecer a realidade dos pomares paulistas e nortear as ações de defesa fitossanitária e políticas públicas. No estado de São Paulo, a entrega do relatório é obrigatória para todos os produtores, independente da idade das plantas. Os dados reais são importantes para se ter informações precisas sobre a dispersão e incidência de doenças. Com o Programa Nacional de Prevenção e Controle ao Greening, a eliminação de plantas sintomáticas passou a ser obrigatória para pomares com idade igual ou inferior a 8 anos. O controle do psilídeo, no entanto, é obrigatório em todos os pomares, independente da idade. O relatório é entregue pelo produtor de forma online pelo sistema GEDAV da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo. A laranja mantém o preço em alta, é o que mostra um levantamento do CPEA.
De acordo com os pesquisadores, mesmo com a queda na demanda por causa das temperaturas mais amenas, a baixa disponibilidade da fruta para o mercado in natura segue sustentando as cotações. Na parcial da última semana, de 17 a 20 de junho, a média da laranja-pera na árvore foi de R$ 86,99 a caixa de 40,8 quilos, aumento de 2,75% em relação ao período anterior. Já o limão Tahiti, a qualidade da fruta tem afastado os compradores e pressionado os valores para baixo, aponta o CPEA. De segunda a quinta-feira, a variedade foi negociada a R$ 30,64 a caixa de 27 quilos, uma queda de 13% em relação à semana anterior. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgou uma estimativa de safra para o café aqui no Brasil. O USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, divulgou um relatório bem otimista quanto à safra de café aqui no Brasil. O departamento americano aposta em uma produção de 69 milhões e 900 mil sacas para a safra em andamento. O volume representa alta de 5,4% em relação ao ciclo passado. Sobre os números do Arábica, o USDA prevê alta de 7,3% em relação à safra anterior, com 48 milhões e 200 mil sacas. Já sobre os números dos canéforas, incluindo o Robusta e o Conilon, representam alta de 1,4% em relação a 2023, com 21 milhões e 700 mil sacas de 60 quilos. Apesar das ondas de calor registradas em áreas cafeeiras no ano passado, por conta do El Niño, o USDA ressaltou que as chuvas do início de 2024 ajudaram a melhorar as condições das lavouras. As preocupações seguem com a possibilidade de laninha. A consultoria Clima Tempo tem feito alertas aos produtores. Porque mesmo Laninha não estando bem estabelecido ainda, as águas do Oceano Pacífico já estão ficando mais frias e esse frio vai sendo transmitido para a atmosfera. Então, com o passar do tempo, a gente deve ter reflexos mais acentuados. Então, entre julho e agosto, eu não descartaria não onda de frio. É algo que a gente tem que ficar aí de olho e pode sim chegar a áreas produtoras de café do centro-sul do Brasil. Não dá para descartar. E para o café, para a área do sul de Minas, é muito importante alertar, se vocês lembrarem aí dos anos anteriores, com a atmosfera mais fria, ocasionada pelo Laninha, apesar da chuva não vir na forma de tempestades, mas aumenta o risco para ocorrência de granizo, né? Porque a atmosfera fica mais fria, então forma mais pedras de gelo e essas pedras de gelo demoram um pouco mais para derreter até chegar à superfície. Então, em anos de Laninha, não dá para descartar também esse risco maior aí de granizo nas áreas produtoras de café do sul de Minas. A colheita da uva Niagara começou na segunda quinzena de junho, com expectativa de bons preços para o produtor. Por enquanto, em algumas plantações, a qualidade das uvas ainda deixa a desejar por conta das altas temperaturas durante o último mês. No entanto, essa situação deve mudar nos próximos dias com a chegada de temperaturas mais amenas. Outro fator que vale ressaltar é que nas praças de Louveira, Indaiatuba e Porto Feliz, no estado de São Paulo, a colheita da safrinha da rústica já se aproxima do final. Isso pode significar uma redução na concorrência com a Praça Mineira, podendo dividir mercado apenas com Jales, que tem previsão de início no mês de julho. Pequenos agricultores do interior do Rio de Janeiro têm conseguido escoar a produção graças a um programa de aquisição de alimentos do governo federal. Em Campos, a medida já ajuda 100 trabalhadores. Escoar a produção agrícola é um dos maiores desafios dos pequenos produtores. Após a colheita, tudo é separado e colocado no caminhão para o transporte. Mas nem sempre a venda de toda a colheita era uma garantia. Com a implantação do Programa de Aquisição de Alimentos do governo federal em Campos, os agricultores passam a ter esse porto seguro. Ricardo escoava a produção dos alimentos para a agricultura familiar de São Fidélis e para o Ceasa, no Rio de Janeiro. Com a chegada do programa, a produção tem mais um destino. Nesta viagem, foram quase 3 toneladas. É um a mais, né, que a gente nem contava. Então, no que surgiu ano passado, a gente nem inclui muito, mas é uma renda boa,
uma forma da gente escoar a produção que melhora bastante. A produção no interior do estado do Rio é diversificada. Frutas, legumes, verduras, de tudo um pouco. A partir da iniciativa, muitos produtores não precisam mais se deslocar para outras cidades, o que contribui para aquecer a economia local. Essa vinda do PA para Campos, para nós, foi muito bom, porque a gente não tem cidade de deslocar de uma cidade para outra, né? Porque a gente levava para Itaocara, para o Rio, e hoje a gente coloca o produto na região, o produto chega com melhor qualidade, né? E para a gente facilita muito, porque o transporte é usado nosso mesmo, é próprio. E tem nos ajudado muito. O recurso que a gente recebe daqui gera em prol da cidade também, né? A gente gasta também na cidade, a gente traz o insumo e leva o insumo de volta, traz a fruta e leva o insumo de volta. A agricultura fluminense tem se fortalecido. No interior do estado, mais de 100 produtores de Campos, São Francisco de Itabapuana, São Fidélis, Itaocara e Nova Friburgo são beneficiados pelo programa de aquisição de alimentos. É a garantia da renda no fim do mês. Quando surgiu a prefeitura e a secretaria com esse projeto, a gente também teve um pouquinho de cisma lá atrás, pelo fato de não ter participado ainda. Mas hoje a gente tem uma total confiança, eles até avisam quando o pagamento vai entrar na conta, o dia que vai entrar, a gente vai ao banco, E está sendo muito bacana. E a gente tem conseguido passar isso para outros produtores. Tanto é que hoje a gente não está conseguindo mais atender todos os produtores, a gente tem que combinar em grupo. Existe um grupo para atender tal dia e outro grupo para atender outro dia, porque a gente não consegue mais carregar tanta mercadoria, tantos produtos. Hoje no nosso estado nós temos Campos, Nova Iguaçu e Mesquita rodando o programa de aquisição de alimentos na modalidade que nós fazemos, que é o de doação simultânea. A gente consegue atender aí esse número de 105 agricultores. Cada agricultor ele pode vender para o programa até R$15 mil, para que a gente possa atender esse número total de agricultores. E toda a produção que é adquirida, ela vai para instituições do município. São 12 instituições que o município atende e mais todos os CRAS e CREAs. Antes de chegar às instituições, os alimentos precisam passar pela triagem. O trabalho é desenvolvido para garantir a segurança alimentar de quem vai consumir. Ao todo, cerca de 10 mil famílias em situação de insegurança alimentar e nutricional são assistidas. A gente faz toda uma triagem, separa o que não está bom, faz toda a separação, coloca a mesma quantidade em cada cesta para poder fazer a distribuição. A gente está levando o direito de uma alimentação saudável, A gente, enquanto segurança alimentar, a gente preza pela qualidade dos alimentos e levar a alimentação mais saudável possível, para a gente poder levar a alimentação de qualidade e deixar também a parte da alimentação ultraprocessada e tentar deixar isso um pouquinho de lado também. O Porto de Santos bateu recorde na movimentação de cargas. Os números superaram a marca de maio do ano passado. O volume atingiu 15 milhões e 800 mil toneladas, superando em 4,9% os números de maio de 2023. O desempenho elevou o movimento acumulado do ano para 72,8 milhões de toneladas, um aumento de 11,5% em relação ao ano anterior. A liderança no crescimento ficou por conta das cargas do agronegócio, com destaque para o açúcar, que somou 2 milhões e 200 mil toneladas no mês. Outros produtos que se destacaram foram o café em grãos, carnes e celuloses. Segundo Anderson Pomini, presidente da Autoridade Portuária de Santos, a infraestrutura para atendimento às safras agrícolas está em expansão no Complexo Portuário de Santos e é um dos fatores indutores desse desempenho. Os embarques nacionais de café seguem em ritmo recorde e isso, claro, tem reflexo nos preços. Apesar do bom ritmo de colheita no Brasil e do aumento no número de lotes da nova safra prontos para serem negociados, a liquidez do café arábica continua lenta no mercado spot, com preço estável desde o início do mês, em torno de R$ 1.300 a saca de 60 quilos. De acordo com os pesquisadores do CPEA, além do avanço da colheita, o real mais desvalorizado e o clima seco no Vietnã seguem direcionando as cotações internas e externas, tanto do arábica como do robusta. Quanto às exportações brasileiras, a baixa oferta de robusta do Vietnã mantém os embarques nacionais do grão recordes.
foram 4.396.000 sacas de cafés verde industrializado escoadas em maio deste ano. O maior volume para o mês, considerando-se a série histórica do Secafé, iniciada em 1990. Nos 11 meses da atual safra, os embarques totalizaram 43.700.000 sacas. Por enquanto, praticamente apenas 2 milhões de sacas abaixo da marca histórica, atingida nos 12 meses na temporada 2020-2021. A safra de morangos está atrasada em algumas regiões de Minas Gerais. Apesar disso, especialistas afirmam que a fruta tem boa qualidade. A região de Pouso Alegre, no sul de Minas, é um grande polo produtor de morango. A entrada da nova safra da fruta geralmente ocorre em abril, mas por conta do clima, a colheita do produto acabou atrasando e só agora os novos morangos estão chegando para os consumidores, o que provocou uma elevação de preço nos últimos meses. Segundo a Emater Minas, apesar do atraso, a nova safra veio com boa qualidade e a estimativa é que a produção anual será de aproximadamente 173 mil toneladas de morango na região. Os maiores municípios produtores de morango do sul de Minas são Pouso Alegre, Espírito Santo do Dourado, Bom Repouso, Estiva e Senador Amaral. No sul de Minas, 97% da produção de morangos vem da agricultura familiar. Segundo dados da Emater, cerca de 9.500 agricultores participam da atividade na região de Pouso Alegre. Os produtores mineiros vêm ampliando a exportação de morango. Em 2023, houve um aumento de 196% nas exportações da fruta. De acordo com o balanço do agronegócio de Minas Gerais em 2023, divulgado pela Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a cultura atingiu cerca de 950 milhões de reais. O balanço ainda aponta que o sul de Minas responde por cerca de 90% da produção de morangos do estado. As exportações de banana cresceram em maio. Apesar disso, elas estão bem abaixo da parcial de 2023. O volume exportado de banana pelo Brasil teve um aumento de 19% em maio em relação ao mês de abril deste ano. No total, foram embarcadas 5.730 toneladas, de acordo com dados da Comexstat. O recuo dos preços internamente incentivou o mercado externo, assim como o maior volume de bananas nanicas nas principais regiões produtoras. Mercosul e União Europeia seguem sendo os principais importadores. Apesar deste incremento, os dados da parcial do ano seguem inferiores aos do ano passado. Nos primeiros 5 meses de 2024, o Brasil exportou 17.320 toneladas, um recuo de 52% em comparação a 2023. A queda é resultado dos altos preços praticados no começo do ano, que fizeram com que produtores optassem pelo mercado interno e também pela instabilidade político-econômica da Argentina, importante destino da banana brasileira. Agora uma notícia para deixar o consumidor aliviado. Novos dados revelam estoques maiores de arroz aqui no Brasil. Mesmo com as chuvas que caíram no sul do país e prejudicaram diversas produções agropecuárias, novos dados de oferta e demanda de arroz foram divulgados pela Conab e analisados pelo CPEA. As estimativas apontam estoques para dezembro deste ano melhores que os previstos em abril, um mês antes das precipitações no Rio Grande do Sul, o que pode indicar excedentes amplos e afastar as incertezas quanto ao abastecimento. Após a anulação do leilão promovido pelo governo federal no início do mês, os produtores recuaram nas negociações do arroz em casca. Já a indústria, de acordo com pesquisadores do CPEA, aguarda melhores definições para negociar o arroz beneficiado. Será o futuro da alimentação, hein? Olha essa pesquisa. Cientistas sul-coreanos injetam células de carne bovina em grãos de arroz.
O líder do grupo de pesquisadores, Hong Chi-Kim, acredita que o chamado arroz carnudo pode ser uma forma ecologicamente correta de consumir proteínas, prevenir a fome e alimentar astronautas no espaço. Hong escolheu o grão para a pesquisa por ser a principal fonte de proteína da população asiática. O arroz possui uma estrutura levemente porosa, semelhante a algo que absorve água. Isso permite que o meio de cultura penetre efetivamente em todo o interior. Ela oferece uma estrutura ideal para que as células possam crescer uniformemente de dentro para fora. Empresas de todo o mundo procuram alternativas à carne devido a questões éticas sobre a pecuária industrial e as emissões de gases do efeito estufa. De acordo com o professor, nenhum animal sofreu neste experimento. Mas o processo pode ser demorado. Um grão é revestido com gelatina de peixe para ajudar na aderência e depois injetado individualmente com células de carne bovina antes de ser cultivado em uma placa de Petri por até 11 dias. O arroz contém 8% mais proteína e 7% mais gordura do que o arroz normal. Hong e a equipe de pesquisadores pretendem produzir em grande escala e esperam a aprovação do uso em emergências alimentares em 2 países africanos. O líder da pesquisa está convencido de que a biotecnologia pode melhorar a forma como os humanos se alimentam. A produção de girassol é promissora aqui no Brasil. Em apenas 3 anos, a área plantada aumentou quase 150%. E o Triângulo Mineiro faz parte dessa estatística. A área plantada de girassol aumentou muito no país. Foi de 18.600 hectares em 2020 para 46.393 hectares em 2023. No Triângulo Mineiro, a área é de 10.932 hectares. Nos últimos 4 anos, só para você ter uma ideia, a área plantada de girassol nos estados de Goiás e Minas, ela teve um incremento em área plantada de 2020 até 2024 em 144%. Na última safra, que na verdade é essa safra, 24-24, nós estamos trabalhando numa área plantada de 48 mil hectares entre Goiás e Minas. Hoje o estado de Goiás é o maior produtor de girassol do Brasil e Minas Gerais é o segundo maior produtor de girassol do Brasil. Tudo isso alavancado pelo trabalho que a indústria desenvolve no campo junto ao produtor. Túlio é gerente em uma indústria de alimentos com sede no estado de Goiás. É pioneira no incentivo ao plantio do girassol no país. Ela compra a produção de gente como o seu Roberto, que é um pioneiro aqui na região do Triângulo. A plantação, sob os cuidados dele, colore esta área no município de Indianópolis. Eu comecei a plantar já tem uns 13, 14 anos. E eu optei por causa da janela dele, né? A janela dele é mais estendida. E ele não tem problema de frio, nem geada. Resiste bem ao tempo? Resiste bem ao clima. E a seca também. Então, e o custo é barato. Então, assim, não é que dá uma mar grande, mas o custo é interessante. O ciclo do girassol vai de 100 a 120 dias e é uma lavoura bonita demais. Encantadora para quem visita. Os produtores contam que a plantação é resistente e que a maior exigência é com o quesito fertilidade do solo. E por falar no solo, o cultivo do girassol permite consorciação. O girassol tem essa possibilidade de fazer o consórcio com o braquiária. Ou braquiária, algum outro capim de interesse do produtor. Por quê? Porque você consegue trabalhar tanto uma cultura rentável, né, que é o girassol, que vai proporcionar essa agregação em valor para você, né, um negócio a mais na sua fazenda, e permite você fazer um consórcio com braquiária, onde você consegue formar massa ou até fazer um pastejo pós-girassol com gado. O plantio ideal é entre os dias 16 de fevereiro e 10 de março. Com o manejo certo, produtividade garantida. Uma planta saudável como esta pode gerar em torno de 1.200 sementes. O girassol ele entra em floração.
e começa a sua parte de polinizações feitas com as abelhas. Isso em torno de 70% a 80% da polinização é feita com abelhas para o girassol. E a semente, o enchimento de grão, essa formação da semente, ela é feita de fora para dentro, vamos dizer, ela começa externamente e vem enchendo até o centro do girassol. Um grão de girassol ele tem em média de 39% de teor de óleo. Comparado com a soja, um grão de soja dá 20% de média de teor de óleo. Então, dentro do processo produtivo na indústria, você tem 39% de rendimento em óleo, você tem 55,5% de rendimento de produção em farelo. O girassol que sai das fazendas segue para a indústria, principalmente de alimentos. O principal produto da cadeia produtiva do girassol é o óleo de girassol. Se você pensar no complexo soja, o principal produto é o farelo e o óleo é um subproduto. Já no girassol esse fator se inverte, o principal produto é o óleo e o farelo é um subproduto. 100% da nossa produção de óleo, ela é destinada para consumidor final. O óleo de girassol, segundo especialistas, é o quarto óleo vegetal mais consumido no planeta. Há estudos que apontam que ele é rico em ácidos que ajudam a reduzir os níveis de colesterol ruim no organismo. Para quem está procurando rusticidade, né, e lucratividade no final, o girassol é uma cultura extremamente que se encaixa nesse conceito. Agora a gente fala de um produto que muita gente adora. Estou falando do queijo. Minas Gerais regulamentou o queijo de casca florida natural. A regulamentação já era esperada há muito tempo. Agora, os produtores do queijo Minas artesanal de casca florida terão orientações sobre como o produto deve ser elaborado, dentro das regras de segurança sanitária. São exigências para conseguir o selo do IMA. Para o governo do estado, a regulamentação própria e certificação garantem não só a segurança sanitária, mas colocam os produtos aptos para competições internacionais. Nós estamos regulamentando o queijo casca florida natural, em que os fungos são os fungos do terroir, os fungos daquela região, o que dá ao nosso queijo uma característica especial e o coloca em condição de competição internacional com todos os principais queijos mofados do mundo. A França é a maior especialista em queijos desse tipo no mundo. Nós estamos prontos para o Camembert e para o Brie para concorrerem conosco de igual para igual a partir de agora, com essa certificação, com essa normatização. Então, fico feliz de saber que os nossos produtores agora vão ter condição de acessar mercados que antes estavam fechados para ele, porque o queijo casca florida natural já existia, mas a comercialização dele era muito restrita porque ele não tinha certificação, ele não tinha padrão sanitário para comercialização. Agora ele tem. O documento foi construído com base em pesquisas feitas em universidades parceiras da CEAP e EPAMIG, a partir de amostras de queijos. Para o IMA, a certificação, além dos vários benefícios, atrai mais consumidores. O regulamento, que a gente trata hoje, a gente coloca a importância tanto da identidade do produto, quanto da qualidade microbiológica e físico-química. Então, aquele queijo, quando tem um selo de inspeção, que segue um regulamento de inspeção, a primeira informação que ele passa para o consumidor é de que realmente, quando eu compro um queijo Minas artesanal de casca florida natural, a identidade daquele queijo realmente é a identidade desse tipo de queijo. Ele não é uma mussarela nomeada rotulada com esse nome, não é um queijo Minas padrão rotulado, então aquele produto ele tem identidade de ser um queijo Minas artesanal de casca florida natural. Segundo dados da Secretaria de Agricultura do Estado, a comercialização dos vários tipos de queijos Minas artesanais movimenta cerca de 6 bilhões de reais na economia do Estado. Hoje, 151 queijarias artesanais são registradas em Minas Gerais, sendo 60% delas na região do Cerro. Vamos estar na Unesco na semana que vem, com apoio de FAEM, com apoio da nossa CEAPA, para garantir o reconhecimento do queijo Minas como patrimônio da humanidade. A gente tem outros usos para o leite, os usos de processamento, agrega valor àquele produto, então faz toda a diferença, especialmente para o pequeno produtor. Segundo a Secretaria de Agricultura, a regulamentação ainda vai atrair os produtores de outras variedades de queijo.
Isso vai permitir a vários produtores que hoje não trabalham com casca florida a terem a coragem de dar esse passo, porque o queijo casca florida ele agrega mais valor no produto. Então eu tenho condição de muitas vezes mais do que dobrar o valor do queijo se eu agrego nele a possibilidade da casca florida, a possibilidade do enriquecimento do sabor dele com o mofo. Então é uma oportunidade mesmo para quem hoje ainda não está no casca florida. E a França tem novidade que pode animar os amantes de queijo. Máquinas automáticas são uma realidade. É só escolher o produto, pagar e se deliciar. É uma rápida solução de presente durante viagens. As instalações custam 25 mil euros cada, cerca de 145 mil reais, e abrigam de 4 a 5 tipos de queijo. A capacidade é de 40 peças embaladas a vácuo em caixas refrigeradas. Tudo isso para neutralizar o cheiro das mercadorias. Apesar do preço encontrado nas máquinas ser maior do que o das lojas físicas, a iniciativa faz parte de um mercado em crescimento. Atualmente, mais de 600 mil máquinas automáticas estão espalhadas pela França. Elas movimentam cerca de 2 bilhões e 700 milhões de euros. Produtores rurais ficaram apreensivos com o adiamento do lançamento do Plano Safra 2024-2025. O governo marcou para quarta-feira o anúncio do Plano Safra 2024-2025. Os produtores rurais estão na expectativa para saber os valores que vão ser destinados para o setor. O governo sinaliza que o montante deve ficar em 500 bilhões de reais para serem divididos entre agricultura familiar e empresarial. As instituições ligadas ao agronegócio esperam um valor próximo dos 570 bilhões de reais. O setor também se mostra insatisfeito por não saber quais são as taxas de juros aplicadas para o calendário Safra, que começa em julho. O secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Roberto Perosa, disse que, mediante a queda da Selic de 13,75% ao ano para 10,50% ao ano, os juros do Plano Safra também deverão ter queda, mas afirmou que nada está efetivamente fechado. A colheita do milho segue intensa, mas os preços não estão no mesmo ritmo. As colheitas de primeira e segunda safra de milho têm avançado em ritmo acelerado na comparação com o ano passado, favorecidos pelo clima quente e seco na maior parte das regiões produtoras. Apesar do aumento de oferta, um levantamento do CPEA mostra que os negócios seguem lentos. De um lado está o menor interesse por parte dos consumidores, que esperam maiores desvalorizações do milho com o andamento da colheita. De outro, há a retração de vendedores de algumas regiões que focam na colheita e seguem atentos à possível queda de produtividade por causa do clima adverso durante o desenvolvimento do grão. Os pesquisadores do CPEA ressaltam ainda que os produtores também esperam aumento da demanda externa para as próximas semanas. A importação de soja pelo Brasil bateu recorde para o mês de maio. A possível escassez da soja com safra menor, que pode comprometer contratos e reduzir as exportações, faz com que o Brasil importe soja como nunca. Para o mês de maio, as compras externas foram históricas, com 158 mil toneladas. Em maio do ano passado, foram importadas quase 52 mil toneladas. No acumulado de janeiro a maio de 2024, o país já importou um volume 600% maior, com quase 524 mil toneladas. No mesmo período do ano passado, foram 84.400 toneladas. O ano em que o Brasil mais importou soja foi em 2021, com 117.510 toneladas. A proibição de pesca de crustáceos segue até o fim do mês em Araruama, no Rio de Janeiro. Por isso, algumas fiscalizações foram feitas. Debaixo da árvore, remendando a rede de pesca. Esta tem sido a rotina de alguns pescadores que dependem dos crustáceos pescados na laguna de Araruama. O motivo? O período de defeso do camarão, caranguejo e do siri. Enquanto alguns realizam manutenções nos materiais de trabalho, a fiscalização acontece para garantir a reprodução das espécies na maior laguna hipersalina do mundo. A Guarda Marítima Ambiental ela trabalha com muito a parte de orientação, né?
Muitas pessoas pescam por falta de conhecimento, não são os pescadores profissionais, são as pessoas que estão ali amadores para gastar um tempo no final do dia, né? Então essas pessoas são orientadas a não pescarem. Teve algumas apreensões de pulsar, curvo de camarão, e teve aquelas pescas, por exemplo, de arrasto, que a pessoa adentrou para dentro da lagoa, não teve como pegar, mas o material foi apreendido, apresentado na delegacia, assim como uma rede de espera de 500 metros, que também foi apreendida ali nas Palmeiras, que é uma área 1, essa área 1 era proibida esse tipo de pesca também, né? Não é só por causa do crustáceo, e algumas redes de espera de estaca. O defeso dos crustáceos vale para toda a extensão da Laguna de Araruama. O principal objetivo é garantir a reprodução das espécies até o dia 30 de junho. Mesmo sabendo que o período está previsto em uma portaria do Ministério do Meio Ambiente, Agricultura e Pesca, muitos pescadores resolvem desobedecer. Mário é representante do meio ambiente em um dos municípios da região. Ele fala de como é importante que este período de reprodução seja respeitado, principalmente pelos pescadores audaciosos. Foi estabelecido, através de um consórcio ambiental que é constituído aqui na região, o consórcio Lago São João. Nós fizemos várias reuniões lá na Câmara Técnica de Pesca e foi estabelecido que as prefeituras trabalhariam de forma integrada, dando apoio à Polícia Ambiental. Quem comanda, né, coordena a fiscalização é a UPAM, que é a nossa Polícia Ambiental aqui da região, e as prefeituras dão suporte através das suas guardas ambientais. Aqui em São Pedro da Aldeia, a nossa guarda ambiental tem feito esse trabalho, já fizemos algumas apreensões esse ano, por incrível que pareça, superou um pouquinho as apreensões do ano passado, mas não são apreensões, eu diria, posso afirmar isso, de pescadores profissionais, porque esses recebem um defeso, seguro defeso. São pessoas que burlam a lei com o intuito de, né, se dar bem. Para que pescar ele tão em miniatura se amanhã ele pode ser um peixe maior, encher teu prato melhor? Se não continuar a criação do peixe, a desova, respeitar a desova do peixe, você não vai ter peixe amanhã. Talvez quando você se preocupa em querer justificar que para que eu parei de pescar? Então vou pescar na clandestina, é crime. Vale a pena esperar para você ter a mesma coisa quando você vai plantar uma árvore, ou fazer uma horta na sua casa. Não tem que esperar para que flutua aquilo que você plantou para poder aproveitar, não é isso? Assim é a natureza, assim é o peixe. Antes, na região dos lagos, o período de defeso dos crustáceos e pescados era um só. Agora está dividido em dois. A divisão foi realizada após o antigo período da pesca, que acontecia no momento da reprodução. O período do defeso até 2022, ele era único para a Laguna de Araruama. O defeso da Laguna de Araruama foi uma luta conquistada pelos próprios pescadores, que pediram isso ao Ministério do Meio Ambiente e conseguiram. Então se parava a Laguna de Araruama toda, tanto peixe como crustáceo, camarão, siri, enfim, todo tipo de crustáceo e todo tipo de peixe. Se parava de agosto, setembro e outubro. A partir do ano passado, a pedido dos próprios pescadores, foi dividido o defeso do camarão e do crustáceo, aí se inclui o camarão, que tem valor comercial, e do peixe. Então, esses pescadores, tanto os que pescam camarão como os que pescam peixe, eles são cadastrados, né? A Prefeitura de São Pedro da Aldeia, ela realiza esse trabalho de cadastrar o pescador e mandar toda a documentação para o Ministério do Trabalho. Até agora, 7 redes do tipo Troia, com aproximadamente 200 metros, já foram apreendidas em São Pedro. Além do material, o camarão, carro-chefe da região, também já foi encontrado à venda, o que também é proibido. Foram mais de 60 quilos recolhidos pelos fiscais. Então, para quem imagina, que acha que é sacrificado porque tem que dar um tempo, esquece. A dificuldade, o sufoco de hoje é o resultado de amanhã.
E agora a gente fala de um recorde. Foi o que aconteceu no estado de Mato Grosso em relação ao esmagamento de soja no mês de maio. O volume processado atingiu 1.160.000 toneladas, aumento de 2,69% em relação a abril. O recorde histórico de esmagamento de soja foi divulgado pelo Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. O aumento reflete a eficiência crescente das indústrias do estado. Em maio, o volume de soja processado representou 95,53% da capacidade das plantas industriais de Mato Grosso, demonstrando uma utilização quase máxima das instalações disponíveis. No acumulado de janeiro a maio de 2024, o total esmagado chegou a 5,41 milhões de toneladas, 14% a mais em comparação com o mesmo período de 2023. Agora, olha essa notícia. O Brasil vai exportar óleo de cozinha usado para os Estados Unidos. O resíduo de óleos e gorduras vegetais usados em cozinhas e frituras na indústria alimentícia é aproveitado como matéria-prima para biocombustíveis, incluindo biodiesel e combustível de aviação sustentável. Para atender às exigências dos Estados Unidos, o Departamento de Inspeção de Produto de Origem Vegetal do Ministério da Agricultura e Pecuária vai emitir a certificação de rastreabilidade, identidade e origem do produto. A exportação de óleos para os Estados Unidos representa significativa oportunidade de mercado, impulsionada pela crescente demanda norte-americana por biocombustíveis. Em 2023, os Estados Unidos importaram matéria-prima suficiente para produzir 2 bilhões 270 milhões de litros de biocombustíveis. Em 2024, o Brasil abriu 68 novos mercados em 29 países. Agora eu tenho um recado da Mosaic para você, produtor, que está assistindo ao Agro Record News. Como você mede o desempenho da lavoura? Acompanhando a performance ao longo do ciclo. E performance de alto nível é com a Micro Essentials, o fertilizante com NPS em único grânulo da Mosaic, que aporta na mesma aplicação nitrogênio amoniacal decisivo para o desenvolvimento das plantas, fósforo de alta solubilidade para raízes robustas e frutos cheios e 2 formas de enxofre que auxiliam na fixação do nitrogênio e são disponibilizadas conforme a necessidade das plantas. Nutrição uniforme e mais resultados na colheita. Fertilizantes com NPS em único grânulo é Micro Essentials da Mosaic. Performance no mais alto nível. Saiba mais no QR Code na tela ou acesse nutriçãodesafras.com.br. Uma pesquisa da Universidade Federal do Mato Grosso explora o potencial dos coprodutos de etanol de milho para alimentação animal. Pesquisadores da Universidade Federal de Mato Grosso, no campus de Sinop, estão investigando as potencialidades dos coprodutos de etanol de milho, conhecidos como DDGS, para a alimentação de aves e suínos. Coordenado pelo Dr. Anderson Coraça, o estudo está em fase de desenvolvimento e visa contribuir para a eficiência da indústria e para a qualidade dos produtos ofertados na alimentação animal. Quando nós falamos de DDGs, seu principal destaque é o nível proteico. Então nós queremos saber qual é a quantidade de proteína. Mas além disso, nós precisamos saber qual é a qualidade dessa proteína. Afinal de contas, existem diversos processos e cada usina utiliza particularidades nesses processos. Correto? Dessa forma, nós investigamos qual é o nível de aminoácidos presentes nessa proteína, qual é o nível de aproveitamento dessa proteína, ou seja, desses aminoácidos por parte dos animais. E a partir disso atribuímos valores. Esses valores, então, são utilizados e podem ser empregados pelo produtor a nível de campo para fazer com que suas formulações de dieta sejam mais precisas e o desempenho animal seja ainda melhor. A análise dos processos de produção dos coprodutos é crucial para identificar os fatores que possam melhorar a eficiência industrial e a qualidade nutricional dos DDGS. E todo o processo é realizado no laboratório da universidade.
Aqui a gente tem um destilador de nitrogênio. Nesse equipamento a gente faz a determinação da quantidade de proteína que tem dentro de um ingrediente. No caso do DDGS, a proteína é o principal nutriente dentro desse ingrediente. Então a gente precisa determinar essa proteína para conseguir fazer as formulações das dietas. Existem produtos com alta proteína, que são os HPs DDGs, tendo uma média de 40% de proteína. Existem os produtos DDGS, que são produtos com em torno de 30%, e existem mais variações, mas para dentro dos suínos e aves, né, que é a nossa área, a gente utiliza principalmente HP, DDG e DDGS. Aqui a gente está usando uma solução de ácido clorídrico na amostra, né, para determinar a quantidade de nitrogênio que tem nessa solução aqui que foi digerida ali, né? Então, assim que a amostra vira de cor, né, a gente para a titulação, quantifica quanto de ácido clorídrico que foi utilizado, né, nessa amostra, e depois nós jogamos num cálculo, né, de proteína e assim a gente vai descobrir quanto de proteína que tem nessa amostra. Ó, a gente percebe, ó, que ela mudou de cor. Saiu do verde para o rosa. O projeto realizará estudos detalhados para caracterizar os teores digestíveis dos nutrientes nos coprodutos de etanol das usinas do estado. Essas informações serão vitais para usinas, pecuaristas, agroindústrias, nutricionistas e outros profissionais da área. O que nós pretendemos é, na medida em que o tempo vai avançando, ampliar a busca de informações com novas usinas que vêm surgindo a cada dia e conseguirmos responder para a sociedade algumas dessas inquietações. Qual é o verdadeiro valor e de que forma o produtor vai poder utilizar isso no dia a dia na sua produção animal. Os resultados do projeto serão sintetizados em um banco de dados que será apresentado à sociedade como uma fonte de benefícios gerado pela indústria de etanol de milho. Por que esse processo é um pouco lento? Porque nós temos todo o rigor científico em estarmos controlando os ambientes, controlando o número de animais e todas as possíveis variáveis que nós não podemos deixar que influenciem na resposta final, que é a resposta da avaliação da digestibilidade dos coprodutos. Então, a nossa meta é que até o final do ano nós já tenhamos, então, a maior parte das respostas sendo disponibilizadas para a sociedade. Imagina o nascimento de 3 bezerros de uma vez só. Isso aconteceu e surpreendeu até mesmo os produtores mais experientes. 1, 2, 3. Não é à toa que o nome da vaquinha virou premiada. Desde que eu me conheço por gente, nunca tinha visto. Eu já tinha escutado na TV essas coisas erradas, mas aqui na propriedade é a primeira vez. O seu Irineu foi quem viu o primeiro bezerro nascer. Achou que era um parto como os outros que já fez ao longo dos 50 anos de experiência. Primeiro estava ali na pastagem e a segunda eles viram ali, ela criar. A dona Traudi percebeu que depois do segundo tinha mais um. O primeiro já é bom, mas o segundo era melhor ainda. E com 3? Com 3 a alegria era mais grande ainda. Uma novidade que nunca aconteceu aqui na propriedade, né? São 2 machos e uma fêmea. Durante os 9 meses, ninguém desconfiou. A alimentação era a mesma, inclusive o tamanho da barriga era normal, igual das outras vaquinhas. Essa é uma condição muito rara. Para se ter ideia, a cada 100 mil gestações, apenas uma nasce entre gêmeos. O Tiago é o veterinário da propriedade. Depois do parto, a premiada precisou de uma suplementação para repor as energias. Enquanto a mãe se recupera, os pequenos não param. E você deve estar se perguntando, cadê o pai? Pois é, as vaquinhas são inseminadas. Portanto, o reprodutor pode estar bem longe daqui. O proprietário adquire esse sêmen, né? Vem de uma empresa, é mantido sobre um botijão de sêmen, que a gente fala, né? E fica ali. E o animal, então, quando entra em cio, é inseminado e o pai das crianças pode estar em outro país, geralmente na Holanda, Estados Unidos. Então, são internacionais. O Agro Record News de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá! Agro Record News. Oferecimento. Bradesco. Contrate crédito rural e concorra a tratores 0 km. Micro Essentials da Mosaic. NPS em grânulo único.